Então, queremos, nesse momento, vamos celebrar com os cânticos, né, a pedido, de preferência da aniversariante. Eu creio que alguns são bem conhecidos e aqueles que não conhecem vão conhecer, e nós vamos celebrar juntos, tá bom? Ter um momento de oração depois, agradecendo, e nós contamos com todos vocês, ok? Deus abençoe. Particularmente é um prazer me juntar aos amigos, me juntar à família, para a gente poder celebrar, viu, dona Claudinha, esses 90 anos de vida. A história de dona Claudinha e do seu Jairo também, todos vocês que conhecem a família já vão de concordar que são um casal, pessoas que são dignas de reflexão, de pensar na história, de analisar, de acompanhar os momentos deles. Há momentos, há situações em que eles vivem hoje, assim, muito mais voltado para a nossa irmã Claudina, momentos difíceis, né? Momentos de dificuldade que eles vivem e que ela viveu, e que a gente particularmente, humanamente, for olhar, porque parece que é um ponto final isso. Mas, de repente, era só uma vírgula. E parece que eles ressuscitam, se levantam, né? Há uma força, há algo realmente que a gente acredita que é sobrenatural e que faz eles juntos nessa jornada a chegarem a 90 anos, 90 e poucos anos.
longevidade. E agora, a Claudina está pisando num degrau, né, rumo a um centenário. Falta só 10 anos. A gente acha que demora muito. Deus é bom. E olhando assim, ela está inteira. Vai chegar lá. Amém. Talvez eu não Amém. chegue a 60. Mas eles têm essa capacidade de fazer a gente refletir de que nem tudo está perdido, de que Deus levanta, faz recomeçar, ressuscita as histórias da nossa vida. Pensando em você essa semana, eu fui fazer uma pesquisa por que algumas pessoas vivem tanto. Fui pesquisar mesmo essa semana. E aí eu encontrei alguns estudos. E não existe um perfil perfeito de pessoas que chegam a 90 e poucos anos, chegam a um centenário. Não há uma receita de longevidade. E eu fui pesquisar e encontrei uma pesquisa que abordou, em que foram questionados e procurados, entrevistados, pessoas centenárias ou quase centenárias, em diversos continentes do mundo. Europa, América, Ásia e América Latina e Brasil também. E um detalhe da pesquisa feita nos Estados Unidos, em Boston, chegou-se a uma conclusão muito interessante, abre aspas para um trecho da pesquisa, que diz assim: os centenários, diferente dos indivíduos em outros grupos etários, confiaram mais na espiritualidade do que nos métodos não religiosos para alcançar o bem-estar físico e mental. Não sei se eu vou conseguir pronunciar o inglês devidamente. New England Centenary Study, 1994, Boston. Você chegou a uma conclusão, dentro desse estudo em Boston, que um percentual dessas pessoas chegam bem a 90 e a 100 anos por diversos fatores. Não existe uma regra, evidentemente, mas o fator espiritual, a crença no Senhor Deus, a dependência dele, uma relação com ele, muda em muito a qualidade de vida, não só espiritual, não só física, mas também emocional. Eu quero ler um trecho, 5 versículos de um livro da Bíblia, Isaías. Quero fechar minha participação pensando algumas coisas sobre vida. Isaías 38. É uma história muito incrível, muito interessante. Isaías 38, de 1 a 5. 5 versículos. Naqueles dias, conta a história de um rei. Naqueles dias, Ezequias, que significa Deus é a minha força, adoeceu de uma enfermidade mortal e veio ter com ele, veio se aproximar dele, veio se achegar a ele, o profeta Isaías. O profeta era aquele que trazia a palavra, o recado de Deus para as pessoas, ok? Isaías, filho de Amós, e disse para o rei Ezequias: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa ou a sua vida, porque morrerás e não viverás. É um ultimato, né? É uma enfermidade que, dentro da realidade, ela não tinha mais uma forma de se reverter, né? Aquele homem já de cama, já debilitado, recebe um diagnóstico celestial de que para ele não teria mais jeito. Arruma as coisas, põe em ordem a vida, porque eu vou te recolher, assim disse o Senhor. Mas olha, essa história não termina assim. Ela termina de forma inusitada e surpreendente. Então, ao receber essa notícia, o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E clamou a Deus. E disse:
Lembra-te, Senhor, eu te peço, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo, se emocionou muitíssimo, enquanto falava com Deus, enquanto abria o seu coração para o Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, Deus novamente vai ao profeta. Em alguns lugares da Bíblia diz que o profeta ainda não tinha saído ao portão. Após a oração do rei, o Senhor fala novamente com o profeta, e o profeta então retorna, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, e acrescentarei aos teus dias 15 anos. História incrível, maravilhosa. E o que essa história tem para nos ensinar sobre vitalidade, sobre fôlego de vida, sobre tempo na terra? Tem algumas coisas muito interessantes, irmã Claudina, que eu gostaria de deixar. E alguma primeira lição que a gente tira dessa história, à luz da Bíblia, que é a palavra de Deus, é de que a gente precisa ter uma experiência com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e ela é vida. Através do profeta, esse homem, que a gente não sabe até então qual era a sua idade, mas que estava enfermo, estava doente, recebeu um diagnóstico terminal, de que não levantaria mais daquela cama, de que não havia mais esperança. Mas foi a palavra de Deus que chegou a ele. E foi essa palavra que falou sobre ele, que falou sobre os propósitos de Deus para ele. Então, se eu pudesse deixar um conselho, olha, eu querendo deixar um conselho para a irmã Claudina, 90 anos de vida, muitos anos de vida cristã diante do Senhor, tenha uma experiência com a palavra de Deus. Isso muda sua história, isso transforma sua vida. Naquela época, evidentemente, não tínhamos a palavra hoje como nós temos. O homem era representação da palavra, o profeta. Mas hoje, esse livro está em todos os lugares, com acesso para qualquer pessoa, tem aplicativos e mais aplicativos que viabilizam, possibilitam, que facilitam ter acesso à palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus traz esperança, a palavra de Deus traz vida. A segunda, Claudina, experiência que a gente olha para esse texto, além do relacionamento, da experiência com a palavra de Deus, tenha um relacionamento com o próprio Deus em oração. Veja que o que mudou a história do homem foi o momento que ele recebe a palavra, em que ele abre o seu coração e que ele vai falar com o Senhor, sem reserva, sem receio, sem meias palavras. Ele abre o seu coração, ele fala com Deus. Deus ouve essa oração, tanto que a Bíblia diz isso. Eu ouvi a sua oração, eu escuto você. Quando você me clama, quando você me busca, os meus ouvidos estão atentos. E não só isso, a minha mão também está estendida para tocar você. Eu imagino ao longo desses 90 anos, quantas viradas para a parede, quantas lágrimas derramadas, tantos momentos difíceis e de desesperança. Mas foi nesses momentos de intimidade com Deus, em que a alma encontrou ânimo, de que houve uma revitalização do próprio espírito, do próprio corpo, uma experiência que dividiu aquele cenário tão difícil e transformou ele em esperança. A Bíblia diz, em Salmo 16, que na presença do Senhor há abundância de felicidade, abundância de alegria. Somos uma geração com fome e sede de felicidade, buscando onde não encontra. Por isso,
uma geração cada vez mais vazia, com ausência de significado e falta de propósito. Não tem felicidade. Alegria genuína, verdadeira, permanente e eterna, só na presença do Senhor. Tenha uma experiência com a palavra, tenha uma experiência com o próprio Deus da palavra em oração. Você pode fazer isso no seu quarto, na sua intimidade. E em terceiro lugar, aprendemos aqui que a nossa vida não nos pertence. Sua vida terminou e um recado chegou através do profeta que acabou. Você clamou a Deus, você orou a Deus, e ele diz: olha, eu ouvi sua oração, vi suas lágrimas, vi o quanto você foi sincero, e eu realmente, particularmente, sabe, eu não sei se Deus tinha realmente a intenção de terminar com a vida de Ezequias com essa enfermidade. Na minha concepção, Deus queria provar para ele o seguinte: eu sou o dono da sua vida. Eu dou e eu tiro. Eu te acrescento 5, 10, 15, quantos anos eu quiser. Porque em nós foi soprado fôlego divino. Por isso que a nossa vida não nos pertence. E isso fica muito claro quando o Senhor acrescenta para ele mais 15 anos. Deus é dono da sua vida. Não sei se você acha que você é dono da sua vida. Às vezes a gente até acha. Às vezes. E a gente se ilude com esse sentimento, com esse pensamento. Você acha que você acha que tem controle sobre a sua própria existência? Alguém aqui teve controle total sobre o seu nascimento? Você escolheu a família em que você haveria de nascer? Você escolheu seu pai? Você escolheu sua mãe? Você escolheu o dia em que você nasceu? Alguém? Não. Mostra o quanto nós não estamos no controle. Mostra o quanto tem um Criador que não só cria, mas também sustenta. Eu queria deixar essa palavra para vocês, uma palavra de esperança, viu? Essa experiência de vida, né? Essa vida espiritual traz qualidade para a nossa vida física, traz qualidade para a nossa vida emocional. Eu gostaria de orar, para não ser muito longo. Sugiro, peço por gentileza, aqueles que puderem ficar em pé nesse momento. Nós vamos orar a esse Deus, esse mesmo Deus de Ezequias, esse mesmo Deus de Isaías, agradecendo por esses 90 anos de vida, por esses 90 anos de vitalidade, fôlego de vida que Deus tem concedido. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus e Pai, nós não temos dúvida da Sua presença entre nós. Sua palavra é muito clara: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no Seu nome, o Senhor estaria, em espírito, mas estaria. Agradecemos ao Senhor por esses 90 anos de vida da Dona Claudina. Obrigado, Senhor, porque em todo esse tempo Tu foste Senhor da sua história. Obrigado porque momentos difíceis só foram superados muitas vezes por causa da Sua palavra e da Sua presença permanente em todos os momentos. Muito obrigado, Senhor, porque ao longo desses 90 anos, muitas orações foram escutadas pelo Senhor através da Sua filha. Em muitos momentos, em lugares diferentes, em circunstâncias diferentes, ela se achegou a Ti, ela buscou a Sua presença. E Senhor, eu ouso declarar aqui ao Senhor, de que muitos dos Seus filhos estão aqui, de que muitos dos Seus netos estão aqui, e de que muitos dos Seus amigos estão aqui, só estão por resposta de oração dessa mulher. Eu Te glorifico pelas noites que eu creio que ela passou dobrada aos Teus pés, junto com o seu Jairo, clamando ao Senhor.
Te exaltamos por dar a ela longevidade. Te agradecemos por dar a ela o seu temor. E esse temor está sendo compartilhado com a geração seguinte. Está sendo compartilhado com os amigos, com os convidados. Está sendo compartilhado até mesmo com os funcionários que estão aqui trabalhando. Que a sua graça e a sua bondade continue, Senhor Deus, sendo com ela, orientando os seus passos, os seus caminhos. Nós não sabemos quantos anos acrescentarás a ela, mas sabemos que tu estás no controle e de que a vida dela é tua.